Bom, então, queria começar esse bate-papo aqui com vocês, falando um pouquinho, né, que a sua melhor voz na idade que você tem agora. Quer dizer, existe idade para você ter uma melhor voz? A voz, ela é muito importante. Ela é um instrumento que a gente usa todo dia para transmitir as nossas mensagens, né? Ela é o veículo de transmissão de quem nós somos, né? Nossas opiniões, nossas emoções para o mundo, ao mundo, né? A gente usa a voz desde que a gente nasceu. E esse mecanismo, ele demora anos para se aperfeiçoar. Isso acontece praticamente com a nossa personalidade. A gente vai crescendo e a voz vai mudando, e a voz vai crescendo com a gente, e então ela carrega mesmo dentro da voz, a voz carrega quem nós somos, particularidades que são únicas. E a gente pode prestar atenção nessa voz, e às vezes, pela voz, a gente sabe até quem está falando com a gente, só de ouvir. A gente sabe de onde essa pessoa é, né, pelo sotaque que ela tem, ou um jeito de falar diferente. A gente pode saber a vida acadêmica da pessoa, porque às vezes a pessoa traz um vocabulário. A gente consegue distinguir grupos sociais aos quais a pessoa pertence. Podemos saber se a pessoa está triste, se está alegre, se está falando a verdade, até mesmo se está mentindo, né? Então a voz, ela tem essa capacidade de ser esse veículo assim tão importante nosso, né? Nossa personalidade. E aí eu pergunto para vocês sentem que a voz não é mais a mesma? Vocês sentiram alguma mudança ao longo do tempo aí? Eu não gosto de ouvir a minha voz no áudio do WhatsApp, eu só faço mensagem, eu não falo. Eu acho que a minha voz mudou muito com a minha idade. Vocês têm essa percepção? Você, Davi e Francisco, você acha que mudou, que a sua voz mudou? Eu acho que sim, porque antes eu falava mais, muito, ainda falo rápido, e um tom mais alto. Agora estou diminuindo um pouco o tom da voz, está acalmando um pouco mais. Eu também acho, que também a voz muda também, parece que está perdendo um pouco de energia, mas tem a ver com outras coisas também, sedentarismo e outras coisas. Mas não é só a questão física, não, às vezes é teu estado mental, né? Ela está mais pausada, cada vez mais pausada, talvez pela maturidade. Não sei se tem a ver isso. Ela tem a ver um pouco de tudo, né? Como eu disse, a voz, ela é um veículo da nossa personalidade, né? Vocês vão ver a ideia, falar um pouquinho sobre isso. E vários fatores, né? Biológicos, fisiológicos, enfim, vão colaborando para que essa mudança aconteça. Eu trouxe um depoimento de uma amiga. Meu nome é Ana Já Luna, começou? tenho 70 anos e sou de São Paulo. Fiz curso de letras, literatura, sempre fui ligada à arte, sempre fui ligada à comunicação. Então a voz para mim foi muito importante. Fiz curso de locução, cantei, tive um grupo musical chamado Uva Passa, que eram 3 mulheres que cantavam a beleza de envelhecer com humor e otimismo. Se você se interessar, tem lá no YouTube Uva Passa no Jogo. Então são músicas divertidas, letras divertidas, alegres, colocando sempre os 50 a mais para cima, porque é um momento muitas vezes que muitas pessoas ficam um pouco, não diria tristonhas, mas indecisas, e a coisa é tão natural, é tão normal, que se você pensa assim e leva a vida assim, você vai ver como tudo é melhor. É claro que a gente vai envelhecendo, é um privilégio, né? Porque quem não envelhecer vai lá embora. Então é um privilégio você envelhecer. E evidentemente que tudo em nós vai envelhecendo junto, inclusive a voz. Então, alguns cuidadozinhos, tipo tomar muita água, que sempre é bom para o organismo inteiro,
ou fazer alguns exercícios vocais. Tem a fonoaudióloga que pode te ajudar, mas tem coisas bem simples que você pode fazer também. Esquentar a voz, isso é importante. Então, é isso. A voz 50 a mais, ela pode ser moldada, assim, ela pode ser aprimorada. Ai, acho que essa é a palavra, se você quiser. Então é isso. Eu tenho uma página no Instagram e no Facebook, Ana Luna Cabelo Branco. Se você puder visitar, eu agradeço. Obrigada, Danilo. Seu trabalho é muito bonito. Tchau. Isso aí, Ana, né? Se ela estivesse aqui, obrigado. Ela é parceira. Você vê que ela é uma profissional que faz uso da voz, né? E eu trouxe ela para responder essa pergunta, né? A voz também envelhece? E a resposta é, como vocês viram, a resposta é que sim, né? A voz envelhece por um processo que se chama presbifonia. Não sei se já ouviram falar nisso. Que ocorre a partir dos, é assim, 50 a mais para frente, mas a partir dos 60 é que começam a ter mais, começa a notar um pouco mais a diferença na nossa voz. Os primeiros sintomas, eles aparecem que você começa a perder capacidade de modular a voz, agudos e graves, e capacidade expiratória, né, que você usa muita respiração para cantar, para falar também, né? Então isso começa a trazer algumas dificuldades com o passar do tempo, até mais para quem não usa, nem tanto para quem usa a voz profissionalmente, com mais frequência, mas às vezes com quem fala no dia a dia, começa a notar de uma maneira mais acentuada ou menos acentuada, a depender da pessoa, lógico, da saúde física, condições emocionais, como o Davi falou, né? Hábitos que a gente tem, isso vai ser em maior ou menor grau a depender disso. Bom, e como é que esse processo acontece? Esse processo da presbifonia, né? A voz, ela é produzida na laringe, tá? É o órgão aqui que fica dentro do pescoço. E aí dentro da laringe nós temos as nossas cordas vocais, que são as pregas vocais, né? Então vocês imaginam que o ar passa por entre as pregas vocais e o ar faz elas vibrar. Elas vibram e esse som é produzido dentro da laringe aqui. Como se fosse um balão. Quando você só enche um balão de ar assim, né? E faz assim, solta, sabe aquele barulhinho? É semelhante ao que acontece dentro da nossa laringe. O ar passa pelas pregas vocais, né? O ar vem do pulmão, passa por elas e é lá que começa a vibrar. Esse som que acontece lá na laringe, ele vai ser modulado e amplificado nessa região aqui, ó, pescoço para cima, né? Então a gente usa língua, lábios, o nariz, o palato, que é o céu da boca, tudo isso ele vai ajudar a gente a modular a voz e amplificar a voz. Agora, com o passar dos anos, o que acontece? Os músculos da laringe, eles se tornam mais flácidos. As cartilagens desse processo todo aqui, elas endurecem um pouco. A gente perde lubrificação natural dessa região, né? E com isso, o que acontece? A voz tende a ficar mais fraca, mais agudizada em algumas situações, trêmula, com dificuldade para pronunciar as palavras. Então, tudo isso, quais são as queixas mais comuns, né, que os fonoaudiólogos têm? Rouquidão, excesso de pigarro, cansaço, desconforto, tudo menor capacidade para projetar a voz. Não é só cantar, às vezes você precisa projetar a voz, sua voz não tem o mesmo vigor. Tem como evitar isso? Temos como evitar esse processo? Não temos. Infelizmente é um processo natural, como todo o fisiológico do nosso corpo. Ele vai envelhecendo. A gente
a gente tem como cuidar. É assim, importante procurar um médico, fazer diagnósticos vocais, né, um otorrinolaringologista para verificar se o nosso aparelho está funcionando direitinho. A gente pode mudar alguns hábitos relacionados à saúde, né? Evitar gritar, enfim, tomar mais água, tudo isso acaba sendo bom para nós cuidarmos da voz. E é legal ter essa consciência desde já, 50, 60, 70, né? Porque às vezes quando passa o tempo a gente fala, puxa, a minha voz já não era mais não é mais como antigamente. Mas é legal ter essa consciência de que ela sim, ela vai passar por esse processo que é natural, mas também a gente pode cuidar, a gente pode, como eu disse, né? Poxa, procurar médicos, mudar hábitos, fazer exercícios de tonificação muscular, vocais, pode procurar profissionais para trabalhar essa tonificação, trabalhar a articulação, a posição da voz, e principalmente começar a prestar atenção no que a gente faz no dia a dia. Quando você começa a ter um pouquinho mais de consciência, olha, estou falando muito alto, estou falando baixo, né? A gente começa a perceber como a nossa voz muda, e a nossa voz pode ser mudada, né? Porque ela é plástica, nada é definitivo no nosso corpo, na nossa mente, né? Então você sempre fala, eu tenho 50, tenho 60, tenho 70, nunca cantei, eu nunca trabalhei a voz. Dá para fazer? Dá. Você começa a ter consciência, se ouvir e começa a melhorar a sua voz. Eu queria fazer uma experiência com vocês, que é a brincadeira de gravar a voz. A Elizabeth falou que odeia, né? Vocês têm aí um gravador de voz no celular de vocês? Então façam essa experiência aqui, olha, eu quero que vocês, por favor, peguem essa frase aí, tá? Grava essa frase no gravadorzinho, tá bom? E depois escuta. Vou dar um tempinho para vocês se ouvirem, certo? E aí depois a gente continua, pode ser? Topa uma brincadeira? O Danilo já fez? O Davi já fez e o Francisco? Eu já fiz. Já se escutou, Davi? Já. Não gosto muito, não. Mas tudo bem. Conseguiu, Francisco? Gravar e se ouvir? Escutei realmente, de vez em quando a gente parece que não se gosta de escutar muito, não, viu? Eu não gosto. Eu vou responder, olha, essa é a pergunta, tá? Por que não gosto da minha voz gravada? Então... eu acho que minha voz, sei lá, se a minha voz é essa da gravação, ou a voz que eu acho que ela é. Eu faço uma representação da minha voz e quando eu escuto, eu falo, não é bem isso. Lógico que eu já estou mais acostumando a ver a gravação, eu sei que já vai vir isso aqui, né? Não, legal. Olha, eu já vou falar o porquê essa sensação de estranhamento, tá? Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas interessantes. Quando vocês gravaram, né? Será que vocês prestaram atenção no volume, né? Na intensidade com que foi gravado? Será que vocês falaram alto demais ou baixo demais? A voz está muito soprosa ou mais dura? Vocês prestaram atenção no tom que sua voz teve ao longo do parágrafo inteiro? Vocês variaram o tom? Ou vocês falaram, Marcos, é importante, né? Tudo assim, sabe? Oi, tudo bem? Estou gravando esse negócio aqui nesse mesmo tom, né? A voz está monótona. São coisas que a gente... Eu achei agora meu gravador, mas tudo bem. Depois você grava. Estou ouvindo você. Será que vocês... será que a sua voz é mais anasalada, menos anasalada, né? Mais grave ou mais aguda? São coisas que a gente, né? Será que vocês não comeram palavras ou letras no final da frase? Né? Muita gente fala, Marcos, conseguimos fazer, né? Conseguimos fazer um valor menor, e às vezes a gente fala, né? E não percebe os detalhes, e tudo isso acaba fazendo com que a nossa voz do outro lado, ela acaba
tendo uma interferência, né? Se você fala alto demais ou baixo demais, ou soproso, né? Você pode falar, de repente sua voz é, Marcos, conseguimos fazer um valor menor, sabe? É, será que a voz chega do outro lado? A voz do Davi não, a voz do Davi chega, que eu sei que, né? Marcos, conseguimos fazer, é mais firme, né? Então você percebe que a voz, ela tem alguns pilares, algumas características, que é a intensidade, o tom, o timbre, a articulação, né? Tudo isso são coisas que deixam a nossa voz mais rica quando a gente trabalha com ela. Agora, o estranhamento, de onde vem esse estranhamento? É interessante, porque a gente tem dois ouvidos, tá? Como se nós tivéssemos dois tipos de ouvido, tá? Um ouvido externo, que escuta tudo que nós estamos ouvindo aqui, inclusive o retorno da nossa voz. Então, a nossa voz é uma onda sonora que bate nas coisas e a gente escuta. E tem o ouvido interno, que é a nossa própria voz, a voz que é refletida dentro da gente. Pessoa, né? Então, o que nós escutamos é a somatória de tudo isso, quando a gente fala, tá? Qualquer mudança nisso vai causar um estranhamento, porque não é mais a nossa voz que nós estamos acostumados a ouvir. Por exemplo, eu tô tendo uma percepção da minha voz aqui nesse ambiente do meu estúdio, que é mais tranquilo, né? Mas qualquer coisa que eu fizer, eu vou alterar essa percepção. Quer ver? Faça uma experiência. Coloquem a mão em conchinha assim, ó, em concha assim, e levem para trás do ouvido e falem alguma coisa assim, ó. Qualquer coisa aí, para vocês terem a sensação. Fica eco, fica um eco. Um eco, fica um retorno. Você mudou, ó, você tira um só, coloca as dois, tira um. Você vê como qualquer alteração na nossa voz, ela muda a nossa percepção da voz. Então é isso. Por que a gente estranha tanto quando está a voz gravada? Porque nós estamos falando para um microfone, né? Eu estou falando esse microfone aqui, ó. O que é um microfone? É um transmutador, certo? É um aparelho que vai pegar tudo isso que está no ar aqui, a minha onda sonora, vai transmitir, né, vai converter em impulsos elétricos, vai transmitir para um outro lugar, que é aí onde vocês estão, né? E vocês não estão ouvindo a minha voz. Vocês estão ouvindo o que está saindo do alto-falante aí, do celular, do computador. Quando você grava, você percebe que o estranhamento é isso, ele capta as ondas e grava, passa para o outro lado e você está ouvindo não a voz natural, né? Você está ouvindo essa voz transmutada. Por isso que a gente sempre fala, eu não gosto da minha voz gravada. Porque a voz gravada, ela tem esse processo, né? E é comum, normal, nós cantores, a gente não canta para a plateia, entre aspas, a gente canta para o microfone, né? O que a nossa voz sai para lá, nas caixas acústicas. Então a gente tem muito essa percepção de que a minha voz aqui cantada nesse quarto é de um jeito. Agora, quando eu vou cantar um microfone, é de outro jeito. E não tem jeito. É só a prática, esse costume, mas é por isso que tem esse estranhamento. Tá legal? Não fiquem preocupados. Bom, dá para melhorar a voz na idade que vocês estão? Como eu havia falado? Olha, dá. Dá para melhorar. A voz é plástica, tá? Primeiro conselho aí, movimentar a voz. Para a gente começar a ter falar é um ato social, né? Nos comunicar é terapia, né? A gente precisa falar com os outros, né? E quando a gente perde essa capacidade, quando essa capacidade diminui, mais ou menos em função da presbifonia, né? Mais ou menos em função a gente começa a se sentir mal mesmo. Sentir mal na saúde física e mental. Tem muitos relatos, tem alguns relatos né, de idosos que vão perdendo um pouquinho essa capacidade vocal, né, e associado com um pouco da perda de audição, eles começam a ficar deprimidos, porque eles não conseguem mais se expressar,
né, ouvir direito, então eles vão desistindo, né, de falar. Então, poxa, movimentar a voz é importante. Cantar sozinho, falar, né, eu cantar sozinho, ou cantar num grupo, né, ou quando estiver falando, prestar atenção naquilo que eu coloquei na brincadeira de gravar, né, pô, como é que tá o tom da minha voz, deixa eu exercitar aqui, deixa eu gravar essa mesma frase, é, é, alterando os tons, né, por exemplo, Marcos, você conseguiu um ótimo desconto para isso, né? Você percebe? Eu não estou falando, Marcos, você conseguiu um ótimo desconto, eu estou brincando com a tonalidade. Isso você pode fazer no dia a dia, lendo um texto, né? A articulação também, você pode pegar um texto para ler poxa, tentar brincar com esse texto, né? Gente, eu estou lendo um texto agora, eu vou falar um pouco mais grave. Mas agora, olha, eu estou colocando cores e brilhos nesse texto, né? Tudo isso a gente treina, né? Se você pode falar, você pode cantar. Bom, aí é o que eu queria trazer, né? É, especificamente a questão do canto. Vocês viram, o canto, a voz, essas coisas que eu estou trazendo, elas é tudo o mesmo instrumento. Então, claro, se você já está em condições neurológicas, fisiológicas, saudáveis, você consegue falar, você consegue cantar. Ah, Danilo, mas eu sou, sei lá, nunca cantei, não sou tão desafinado, eu só canto no chuveiro, né? Nasci com dom. Você já percebeu que a voz, ela faz parte da natureza humana, né? A gente aprende a falar, né? A gente se comunica desde que a gente nasceu com gritos e choros e a gente usa a mesma voz, tá? Para se comunicar. Então é uma habilidade. E como toda habilidade humana, ela pode ser aprendida, ela pode ser melhorada, né? Nada nosso, né? Você até é, neurologicamente falando, né? Você consegue até mudar o seu cérebro, né? Na aprendizagem motora, você usar parcialmente alguns neurônios, ou, né? Se você tem alguma perda, então a voz também, a voz é adaptável. Então você fala, nunca cantei, você pode começar a cantar assim, né? Ah, será que eu tenho um dom? E aí também eu repito, e respondo, né? Respondo essa pergunta, né? Que muita gente faz. Será que eu tenho um dom para cantar? Eu pergunto, será que o Fred Mercury nasceu cantando daquele jeito? Né? Será que a primeira coisa que ele abriu a boca, ele cantou Love of my life, né? Será que foi isso? Não. Ele teve todo esse processo, né? De aperfeiçoamento, de aprendizado. Então, tudo aquilo que você põe em foco, ele cresce. Então, à medida que você começa a pôr foco em alguma coisa, que no caso a voz, ela começa a melhorar naturalmente para você. Então, o dom, mais do que ter dom, isso serve para qualquer coisa, para informática, para contabilidade, para o canto também, né? Para andar de bicicleta, aprender um jogo novo, aprender um esporte. Mais do que dizer nasci ou não nasci com um dom, você pode aprimorar a sua habilidade. Você pode ter uma facilidade. Muitas vezes, né, tenho mais facilidade para fazer determinada tarefa ou outra, ou uma ou outra, mas cantar, eu acho que dá para todo mundo aprender a cantar, certo? A gente, exemplos, por exemplo, nós nascemos uma região, nós nascemos uma determinada família, né, e essa região, essa família, esse entorno da gente moldou a nossa personalidade, vocal, inclusive. Eu falo sotaque paulistano, né? Mas assim, quantos atores e atrizes não conseguem alterar o sotaque para fazer uma novela ou um telejornal, né? Então, você percebe como a voz é plástica? A gente consegue mudar. A gente consegue deixar a voz mais aguda, mais grave, mais soprosa. Então, tudo isso a ciência vocal, né, a que vai nos ensinando a fazer isso. Certo? Tudo bem até aí? Querem colocar alguma coisa? Estou sendo claro?
Muito bem. O que é cantar bem para vocês? Colocado a questão do canto, né? Entrando mais por essa questão do cantar. Será que cantar bem é cantar que nem aquele cara da TV lá, que você vê cantando, né? Ou que todo mundo fala, ou como ele canta bem, né? Você, ou será que o cantar bem ele passa por uma questão estética nossa, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do Freddie Mercury, né? Muita gente acha que ele canta bem, né? Mas muita gente também acha que o Bob Dylan canta bem. O Bob Dylan, imagina, que eu sou da praia do rock, assim, então eu tenho os exemplos mais nessa linha. Vocês já ouviram falar de AC/DC? Um roqueiro, assim, que canta com uma voz toda... Será que cantar bem aquilo também? Né? Não sei, talvez para os fãs ardorosos do AC/DC, ele canta muito bem. Então, acho que o cantar bem, ele é estético, acima de tudo, né? A gente tá muito acostumado com uma estética que nos foi colocada ao longo dos anos, que é a estética do canto lírico, né? Então, cantar bem, para nós, talvez para vocês, assim, um pouco, para quem tem 10 anos a mais que eu, enfim, vai lembrar do crooner, né? Dos cantores que tinham vozeirão, que falavam na TV, né? Aguinaldo Timóteo, não, Aguinaldo Raiol, né? Moacir Franco, esses cantores, né? Que faziam aquela voz, o Nelson Rodrigues, enfim. Eles vêm de uma estética vocal, que é a estética vocal do canto lírico, que você precisava ter um vozeirão, a cantora, né, também, precisava ter um vozeirão para vencer uma orquestra, né? Aí veio o canto contemporâneo, com o Bob Dylan, com AC/DC, com Marisa Monte, com Cássia Eller, com Roberto Carlos, né, com a voz anasalada dele, que quebrou um pouco isso. Então, às vezes, quando você fala, será que eu consigo cantar? Eu digo que você consegue, você não precisa cantar igual eles. Você pode cantar com a sua voz, o melhor que você pode fazer. E já tá bom. Tá? Então não precisa ter não é uma questão de dom, não é uma questão de preciso imitar o outro. Eu posso cantar, melhorar a minha voz, seja para falar, seja para cantar, mas eu posso cantar dentro das minhas possibilidades, né? Danilo, dá licença, Claro. já cortando, eu acho assim, tem que ter... Você tem afinada, você tem que ser afinada. Eu, por exemplo, se eu canto, parece uma taquara rachada. Então, tem que ter... claro que tudo é o treino, tudo na vida, se você não nasce sabendo, como você falou, mas tudo é o treino. Mas eu acho que tem, sim, que ter uma dedicação, ter que focar nisso, treinar, porque eu acho assim, não é qualquer um que pode chegar e cantando, na minha opinião. Né? Talvez eu esteja errada, não sei. Você precisa pôr foco, né? É isso que eu queria passar hoje, né? Nesse bate-papo, que a sua voz, ela primeiro, ela é sua voz, os mecanismos da voz são plásticos, a gente consegue moldar até assim, claro, se você tiver um problema e no otorrino ele detectar uma fenda na sua prega vocal, isso é um problema fisiológico, então você tem que corrigir isso, mas se está tudo normal, é treino, né? É vontade de fazer, né? Então, se você põe o foco, você falou de afinado, né? Afinação é uma coisa que você corrige também. Não é da noite para o dia, mas você corrige, né? Com aula de canto, enfim, acertando. E muitas vezes também tem essa questão
do auto se ouvir, né? Você fala, minha voz é ruim, não gosto da minha voz. E aí eu quis mostrar também que às vezes onde você está se ouvindo, né? Na gravação, então você vai sempre ter estranhamento, né? Então a gente tem que separar um pouquinho, né, as coisas e começar. Eu acho que começar a trabalhar a voz qualquer idade, né? Ela dá essas possibilidades para que a gente possa usar a voz, tanto para cantar quanto para falar também. Tá? Tudo que eu conversei aqui, tirando a parte técnica do canto, são os pilares da voz. Quando a gente trabalha intensidade, tom, timbre, ritmo, até esqueci de falar do ritmo, né? Será que na hora de gravar você não ficou falando tudo muito rápido ou muito devagar? E aí dificulta né, a inteligibilidade das palavras. Enfim, é isso. Eu vou até mostrar aqui, né? Eu trouxe para vocês. Deixa eu ver se vai funcionar agora aqui. Eu trouxe esse recorte para vocês. Those beautiful dreams that we share, they're lost and they're nowhere to be found. How can I go on? Sometimes I feel the properly I could not see when people fly. Vocês perceberam que o Freddie Mercury, ele canta com drive vocal? Vocês chegaram a perceber isso? Ele distorce a voz para cantar? Não percebi, não. Você que está falando aí. Ele canta com um drive, né? Aí você fala, todo mundo fala, poxa, Freddie Mercury canta bem. Canta bem por quê, né? Porque realmente, ele canta muito bem. Não tem conversa. Mas por quê? Uma estética que colocaram pra gente, ele usa drive. Ele canta distorcido, né? A Montserrat Cabaret é lírico. Então, o que é bonito? Né? É o lírico, é o distorcido. Eu vou até pôr o Freddie Mercury de novo para vocês ouvirem e terem essa percepção. E na sequência eu vou pôr o Brian Johnson do AC/DC, que canta com drive também. Então, só para vocês, para a gente fazer essa brincadeira aqui, vou passar a tela aqui de novo. Olha lá, escutem o Freddie Mercury novamente. Perceberam? Agora eu vou pôr o Brian Johnson. Peraí. O que significa quando você fala o drive? O que é drive? Traduz para mim. O drive é qualquer modulação da voz. Então, vamos lá. Você está falando, cantando assim, It's a kind of magic. Eu estou falando toda a minha voz. Se eu fizer assim, ó, It's a kind of magic. Isso tá. Entendeu? Entendi. Deu para perceber, sim. A própria pessoa faz isso, não é a própria pessoa. Tá. Exatamente. Isso cansa ou ele já está acostumado? Ele já tá acostumado, né? A gente acaba tendo um controle técnico, né? Mas ele foi usando o drive porque foi alguém que aconselhou ou ele naturalmente foi se ajustando? Naturalmente. Na verdade, é uma estética do rock, né? Do rock. Para quem... eu trouxe um exemplo que é proposital até, né? Porque quando a gente fala do Freddie Mercury, né? Do Queen, né? As pessoas esquecem que ele era um roqueiro. E ele fazia muito uso do drive, né? Você pode reparar, agora vocês nunca mais vão ouvir o Queen ou o Freddie Mercury do mesmo jeito, vocês vão lembrar de mim.
Vocês vão falar, poxa, né? Porque ele tem a voz distorcida mesmo, né? Agora eu vou apresentar o Brian Johnson para vocês. Escutaram o drive? Se vocês perceberem com calma depois, é quase o mesmo drive que o Freddie Mercury coloca na voz. Isso é muito interessante de perceber, sabe? Eu acho que força muito a voz, né? Mais do que o normal, né? Sim e não. A gente, como tudo que eu te falei, tudo é uma questão de modular a voz, né? A sua voz é plástica, assim. Então você canta com essa voz, enfim, e normal. Você vai acostumando, vai modulando a voz, né? Mas já não há caminhos para voltar. Viram? Prefiro ela. Prefere? Eu imagino que sim. Ela. Eu também. É mais natural. Então, isso que é a provocação, né, que eu trouxe hoje para vocês verem, né, que é mais natural, é mais normal, ou é uma questão de estética, né, e o que a gente pode fazer com a voz, né? Por exemplo, a Montserrat Cabaré, ela canta lírico. Você lembra da voz dela, a potência que tem? Né? Ela canta lindo também. Ela também tem um vozarrão, né? Mas é uma voz diferente, é uma voz potente, forte para fora. A Marisa Monte é uma voz tranquila, suave, né? Bem que se quis, né? Então, a estética, muitas vezes, ela vem primeiro no nosso julgamento, né? Mas eu posso dizer que todos eles, do ponto de vista técnico, cantam bem. Aplicam a voz da maneira adequada, sem prejuízo. E lá no The Voice, o Danilo, eles analisam tecnicamente, né? Eles analisam um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, com certeza. Né? A estética, eu acho que tem que estar casada, né? Porque, como eu disse, né? Os fãs de AC/DC, eles têm a estética do rock and roll, né? Então eles vão achar isso legal. Então, se você for julgar alguém, escutar, você provavelmente vai falar, nossa, como ele canta bem, né? Se você tivesse alguém aqui hoje do rock, ia falar, poxa, não, mas ele canta super bem. Como talvez vocês não sejam, você vai falar, poxa, mas tá rasgando a voz, né? Tá forçando a voz. Essa é a impressão, né? Que a gente tem. Entendi. E por aí vai. Mas você falou que usa o Drive para cantar. Também se usa Drive para fazer discurso, para fazer palestra? Olha, para falar, o Drive, ele é mais natural do que a gente pode pensar, né? Por exemplo, vocês pegam um americano falando. Hey, how are you? Hey, how? Vocês já escutaram o americano falando? Eles não falam assim. Tem uma batata quente na cabeça, na boca. Como é que é? Os alemães dizem que parece que eles têm uma batata quente na boca quando falam. Batata quente. Os alemães. Tu vai na Alemanha, tu fala, tu pede, não. Eles dizem que os ingleses têm a batata, os Estados Unidos que têm a batata quente. O inglês da Inglaterra não. Eles falam que o inglês dos Estados Unidos tem a batata quente na boca. Por exemplo, aí eu acho que em Santa Catarina, me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Tem um personagem aí, eu estou trazendo isso do meu professor de canto que mora aí também, né? Chama Manezinho da Índia. Manezinho da Ilha. Confirma isso?
Tem manezinha da IDC. né? E aí, pelo que eu tô trazendo, tá? A voz, por exemplo, dele, ele é aguda, né? Ele fala rápido, aguda, Sim. né? Então ele tem uma característica vocal, acho que até cantam, assim, de uma forma mais acelerada, né? Então você percebe que tem muito disso. O gaúcho mesmo, né? O que é o cantar bem para ele, né? Você escuta o gaúcho cantando, ele tem aquele vozeirão gaúcho, até o menino de 12 anos já fala assim, né? Já fala que nem gaúcho, então ele vai cantar as modas, as músicas tradicionais da gaúcho, você pode reparar. E todos eles cantam assim, né? Agora, pega um baiano falando, ele fala agudo pra caramba. Agudo, às vezes, tão mais agudo quanto um vocalista de rock. Então tem essas características. Agora, voltando ao drive, o drive é natural. Toda vez que você, às vezes, traz falei do americano, né? Você pega esse vocês até me deu uma ideia, David, a próxima vez fazer exemplos de drives, assim, das pessoas falando, né? Quando você vai fazer um discurso, né? Você não faz, às vezes tem muito aí, muita gente que para colocar mais potência não usa um drive, não faz aquela voz mais, né? Sim, sim. Então, no drive em si não tem Inclusive, problema. O que tem problema é você gastar a sua voz, né? Gritar, fazer muito tempo. inclusive esse pessoal de movimentos, por exemplo, sindicato. Se eu ouvi de gente, que eu trabalhei muito em RH, negociando com o sindicato. Não, eu tinha uma aproximação com eles, e eles diziam, né, que eles eram treinados para isso. Em determinada hora, numa plenária, eles mudavam o ritmo da voz, na hora de trazer as pessoas para aprovar alguma coisa. Eles vão naquele ritmo apresentando, depois eles mudam a entonação. E são bons de fazer isso, viu? E aí começa a ficar eufórico e vai naquele tom, joga lá em cima e vai junto, e as pessoas vão entrando na dele, né? Toda vez que você quer criar conexão vocal, conexão com a outra pessoa, você leva a voz para o agudo. Então a gente chama criar conexão, né? Então, por exemplo, se você vai o agudo, a intensidade da voz também. Então você fala assim: nossa, Davi, você conseguiu um ótimo, sabe assim? Você tá vendo? Eu tô aumentando a voz e tô levando ela pro agudo. Ou para explicar alguma coisa, né? Você que fez, eu não, né? Aquela coisa do... Você começa lá em cima, eu não. Agora, toda vez que você quer quebrar essa conexão, trazer a atenção para você modula a voz para baixo. Então, de repente, você está falando, nossa, gente, eu vou usar a mesma frase, tá? Porque, nossa, você conseguiu um ótimo desconto e eu posso fazer isso para você agora, entendeu? Sim. Consegue atrair a pessoa para você só mudando o tom da voz. Às vezes você puxa a atenção da pessoa se você falar simplesmente mais pausadamente. Colocar uma pausa na sua comunicação, você já, entendeu? Ou falar um pouco mais baixo. Às vezes você quer que a pessoa te ouça, você não precisa gritar. Você começa a falar um pouquinho mais baixo só. E aí a pessoa é obrigada a se conectar com você. Então, todas essas técnicas, né? E o drive é uma delas também, às vezes até, vamos dizer assim, sem perceber. Mas a pessoa quer enfatizar alguma coisa, né? Ela quer usar a voz para, né? Vamos lá, né? Pô, né? Agora fez isso, eu lembrei. O drive, o cara que grita gol na janela aqui do prédio. Ó, o cara grita gol com drive de cantor de heavy metal, né? Gol! Você fala, nossa senhora, como é que o cara tem essa voz? E ele não tá nem aí, né? Ele tá cantando lá, mas ele nem sabe, ele tá usando lá. E por aí vai. Eu acho que, bom, gente, eu vou mostrar o último vídeo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente caminhar para os finalmente aqui, né? E dizer que a voz não tem idade mesmo. Espero ter passado algumas
coisas bacanas para vocês, né? Essa ideia era bater um papo aí, né? Depois ter outras conversas, enfim. E assunto não falta, tá? Eu trouxe um vídeo bacana para mostrar que não tem idade para se fazer rock. E a gente tem que fazer o melhor. Eu não sei se vocês conhecem isso que eu vou... Rock, música, né? Que eu vou mostrar agora. É só um trechinho também, tá? Depois vocês procuram os The Zimmers. Estão vendo aí? Olha que legal. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. Talking about my generation. My generation, baby. Put us down. Legal, né, gente? Você vê que Gostei. a gente explora o que temos de melhor, né? Na gente, sem precisar fazer comparações, né? E coisas do gênero. Enfim. É isso, gente, que eu tinha para trazer hoje, né? Nós que agradecemos, né, pela oportunidade, foi muito bacana, eu gostei. Foi uma passada assim meio... Danilo, tomar muito seu tempo não, mas eu queria relatar uma coisa que aconteceu. Eu estava passeando em Lisboa, foi antes da pandemia, e daqueles ônibus de turismo de 2 andares, né? E o cara já está super acostumado a passear com brasileiro, né? Então ele estava dialogando comigo, eu estava bem na frente. Daqui a pouco, no meio do caminho, ele cruzou com outro ônibus, com um colega dele, e começou a conversar. Eu falei, não estou entendendo nada que ele está falando. Ele mudou de uma hora para outra, entendeu? E falando a mesma língua, que é o português. Ah, é? Eu achei interessante, ele conversando comigo e com minha esposa, e ele tentando ajustar para eu compreendê-lo, né? Porque ele sabe que a gente, às vezes, falando muito rápido, a gente tem um pouco de dificuldade, né? No primeiro lugar que você chega assim, falar com português, né? Com aquele sotaque carregado para a gente. E ele sabe disso, então ele ajustava, ele já está super acostumado a estar com o brasileiro, ajustava. Mas quando ele cruzou com outro português, os 2 ônibus, ele começou a conversar, e aí eu não entendi nada. Ele falou, acho que ele está falando outra língua. É muito bacana, né? Como a gente ajusta justamente, né? O ritmo, às vezes o tom, né? Você pega dois espanhóis falando também, por exemplo, normalmente a gente acha que entende espanhol, né? Pega 2 espanhóis falando aí entre eles, você não entende uma palavra também, né? É muito legal isso, né? É muito legal. A voz Enfim, não sei, ia convidar vocês para cantar. Quer cantar um pouquinho comigo aqui? A gente fecha aqui o microfone para você não ouvir. Finge. Deixa eu colocar aqui. Eu queria que vocês cantassem um pouquinho aqui. Vê se vocês me ouvem direitinho. Topam cantar aí? Cantem aí. Não, eu prefiro ouvi-lo. Eu prefiro ouvir você. Eu vou fazer esse convite. Vocês podem fechar o microfone e cantar comigo, tá? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado
pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Vamos lá. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. E aí? Isso aí, cantaram aí? Deixa eu... Cantei aqui um pouquinho. É muito bom. Na próxima Parabéns. eu quero ouvir vocês com o microfone aberto, hein? Tá bom. Valeu. Tá, Gente, já é. obrigado por terem Obrigado. vindo no bate-papo. Eu que agradeço. Nós Vocês tenham agradecemos. aproveitado, eu fico à disposição, tá? Qualquer dúvida aí, Obrigada. qualquer Obrigado. situação aí, eu vou procurando fazer outros bate-papos desse e a gente vai conversando mais. Ok, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Boa noite para Valeu. todos. Falou, Danilo. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.